pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre teoria do pagamento, tá? Vamos começar a falar sobre a teoria do pagamento. Bom, nosso primeiro ponto, ponto 1, noções, e é bem interessante aqui que a gente faça uma análise, o Carlos Roberto faz essa análise no livro dele, que as obrigações, elas têm uma sequência lógica, então elas têm um nascimento, elas têm um desenvolvimento e depois ocorre a morte das obrigações. Então elas nascem da lei ou de um contrato, declaração unilateral ou até mesmo de atos ilícitos, se desenvolve por meio das suas prestações, das modalidades dela, dar, fazer, não fazer, e aí elas também morrem, a morte ela ocorre da obrigação por meio do pagamento, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então a extinção da obrigação ela se dá com o pagamento. A gente vai começar a falar de pagamento, vem de solúcio, solução, que é o meio típico e perfeito de extinção das obrigações. Nosso segundo ponto, então, feita essa introdução, nosso segundo ponto seria o conceito. E o pagamento é o cumprimento da obrigação realizada pelo devedor ou por um terceiro, extinguindo a obrigação. Tá? Seja qual for, então, cuidado, porque tem muita gente que acaba entendendo que pagamento é entrega de dinheiro. Na verdade, não é só isso. É o cumprimento da obrigação, seja ela qual for, uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, realizada aí pelo devedor ou por um terceiro, extinguindo, portanto, a obrigação. Tá? Cuidado, a entrega de dinheiro, mais uma vez eu repito, não é o único meio de pagamento. O pagamento ele pode ser direto ou indireto, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas guardem isso na cabeça, que o pagamento pode ser tanto direto ou indireto. Aqui ainda dentro do conceito, é importante vocês saberem os princípios que estão ligados ao pagamento. Nós temos dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da boa-fé. Então as partes elas têm que se comportar, agir com boa-fé, não só na fase de tratativas, mas também durante toda a realização da obrigação e também no momento do pagamento, que é a extinção das obrigações, elas também devem se comportar com boa-fé. Comportamento, sua boa-fé objetiva deve ser sempre justo, equidistante. A pontualidade também é um princípio, o segundo princípio. As obrigações elas devem ser cumpridas no tempo determinado, de forma integral, no lugar e modo aí previsto no contrato. Tá legal? Nosso próximo ponto, elementos do pagamento. Nós temos aqui três elementos. O primeiro deles é o solvens. Solvens é o devedor, sujeito passivo da relação obrigacional, mas é o nosso sujeito ativo aqui na relação do pagamento. Tá? Então, solvens é o devedor, sujeito passivo na relação obrigacional e sujeito ativo do pagamento. O segundo elemento é o acipens, que é o credor, sujeito ativo da relação obrigacional e sujeito passivo do pagamento. E o terceiro elemento, o vínculo obrigacional, que é a causa ou fundamento do pagamento, o vínculo obrigacional. Vejam só, eu queria até fazer uma observação. O Carlos Roberto inclui aí a intenção de pagar, então ânimos de pagar, também como vínculo. Quarto ponto, natureza jurídica. Natureza jurídica, há uma grande controvérsia na doutrina sobre a natureza jurídica do pagamento. Uma primeira corrente entende que é um ato jurídico em sentido estrito. Então, se é um ato jurídico em sentido estrito, não tem conteúdo negocial. Então, basta um comportamento do devedor e a obrigação está cumprida e extinta. Então, se ele se comprometeu a não fazer, basta ele não fazer, que a obrigação está extinta. Vejam só, então se ele se comprometeu a manter o sigilo, mantendo o sigilo pelo tempo determinado, a obrigação está extinta, não há qualquer participação aqui do credor. Uma segunda corrente entende que a natureza é de negócio jurídico, então depende, é um acordo que libera as partes, quando é feito o pagamento. Então depende, por exemplo, da aceitação do credor. Um exemplo seria na compra e venda, a hora que ele pega, aceitar o objeto da venda, a aceitação do objeto da venda pelo credor, então extinguiria a obrigação. Somente a aceitação ele poderia recusar, ainda que indevidamente, e por isso que ocorre então a consignação e pagamento. E uma terceira corrente que adota uma posição intermediária diz que ora pode ser negócio, ora pode ser ato jurídico.
E aí eu acho que os dois exemplos anteriores servem para explicar o acerto, na minha opinião, com todo respeito às demais, dessa terceira corrente. Não dá para dizer de plano qual é a natureza jurídica do pagamento, é preciso se analisar a prestação e o momento que está, o modo pelo qual está sendo feito o pagamento, para avaliar qual que é a natureza jurídica do pagamento. O tipo do pagamento deve ser analisado. Legal? Nosso próximo ponto, condições subjetivas do pagamento. Aqui é importante, condições subjetivas, nós vamos ver quem são os sujeitos do pagamento. Nosso primeiro ponto dentro desse novo ponto é a quem se deve pagar. Tá? Quem deve pagar. E aí eu pergunto para vocês, quem tem o dever de realizar o pagamento? A resposta é óbvia, é o devedor. Mas só ele pode realizar o pagamento? Ou alguém mais pode realizar o pagamento? Então poderia um terceiro realizar o pagamento? Vamos dar uma olhada no artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Tá legal? Então um terceiro pode realizar o pagamento. Quem é terceiro? Então terceiro é aquele sujeito que não faz parte da relação obrigacional. Esse é o terceiro. E veja aí, a gente viu aqui no 304, eu vou colocar aqui novamente para vocês, que o terceiro ele pode ser um terceiro interessado ou não interessado. Veja que no parágrafo único ele fala: igual direito cabe ao terceiro não interessado. Ou seja, o terceiro não interessado também poderia realizar o pagamento. Vamos ver quem são os terceiros interessados ou não interessados. Nosso próximo ponto, então, terceiro interessado, qualquer interessado, está lá no caput 304, na extinção da dívida, pode pagá-la. Veja, quem é terceiro interessado? Que interesse é esse que ele pode ter? O interesse é sempre jurídico, então é alguém, o terceiro é alguém que não está no polo passivo da relação obrigacional, ou seja, ele não é o devedor, mas de alguma forma ele está juridicamente ligado ao pagamento. Tá? Esse é o terceiro. Vamos pegar aí dois exemplos, o fiador ou o subinquilino. Eles não estão no polo passivo da relação obrigacional, mas podem ser obrigados, podem ser responsabilizados aí pelo pagamento. Lembrando, então, sempre o interesse é jurídico. Eu queria lembrar mais uma parte aqui do artigo 304 com vocês, porque o terceiro ele pode usar dos meios conducentes, ou seja, ele pode usar de todos os meios para ser exonerado da obrigação. Os mesmos meios que estão colocados à disposição do devedor também estão colocados aqui ao terceiro interessado. Olha lá a parte final. Então, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do pagamento. Então, veja só, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? O terceiro interessado, se precisar, ele pode realizar a consignação e pagamento, por exemplo? Pode, com certeza ele pode. Acabei de ler para vocês o artigo, não tenham dúvidas, isso já caiu em prova, prestem atenção com isso, com relação a isso. Veja só, e qual é a vantagem aqui do terceiro? Se ele realiza o pagamento, há alguma consequência? O terceiro interessado, quando ele realiza o pagamento, a lei já automaticamente, ou seja, de pleno direito, considera ele subrogado no lugar do credor. Então ele assume a posição contratual do credor anterior com os mesmos privilégios, ações, garantias que o credor anterior possuía. É uma vantagem aqui para ele. Depois dê uma lidinha lá no artigo 346, inciso 3, ou assista a aula de pagamento com subrogação, mas aqui é uma grande vantagem. Eu queria, antes de passar aqui adiante, fazer só uma observação com vocês, para vocês lembrarem das obrigações personalíssimas ou intuito personae, porque nesse caso o pagamento não pode ser feito por um terceiro, é o próprio devedor somente que pode realizar aí o pagamento. Então dá uma olhadinha aqui no artigo 247, incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Então, se as qualidades ou as condições do devedor, são essenciais para a obrigação, o terceiro, nesse caso, não pode pagar. Bom, nosso próximo ponto aqui, terceiro não interessado, ou seja, o terceiro não interessado é alguém que não está no polo passivo da relação obrigacional e também não tem interesse jurídico, mas mesmo assim
ele deseja realizar o pagamento. Então, às vezes um vínculo afetivo ou por questões morais, o terceiro ele resolve fazer o pagamento. Ele pode? Até pode, mas nós vamos ver aqui se existe aí, quais são as consequências. Então vamos dar uma olhada no parágrafo único do artigo 304, né? Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Então veja só, se o terceiro interessado ele pagar em próprio nome, né? Ele pagar em seu próprio nome, ele terá aí direito ao reembolso, tá? Ele não se subroga, atenção, é diferente do terceiro interessado. O terceiro não interessado que realiza o pagamento em seu próprio nome, ele tem direito ao reembolso apenas e não à subrogação. Vamos dar uma lida no 305, por favor. O terceiro não interessado que pagar a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor, tá? Então vejam só, se ele realizou o pagamento em nome dele, ele tem direito ao reembolso, ao regresso. Eu peço que você preste atenção no parágrafo único, porque isso já foi cobrado em prova. O terceiro não interessado, se ele pagar a dívida antes da data, qual é a consequência disso? Ele também tem, em seu próprio nome, ele também tem direito ao reembolso, mas só na época do vencimento. Então, enquanto não houver o vencimento da dívida, ele não tem direito ao reembolso, vai ter que aguardar o vencimento. Mas o terceiro aí não interessado, ele pode pagar em nome do devedor. Se ele pagar em nome do devedor, ele não tem direito nem ao reembolso, é considerado um ato de mera liberalidade, uma filantropia feita pelo terceiro. Então o pai, que não é responsabilizado pela conduta do filho, ou seja, é um terceiro não interessado, né? Já que juridicamente ele não tem responsabilidade, e ele, por afeto, por amor, resolve pagar a dívida do filho, se ele pagar no seu próprio nome, ele tem direito ao reembolso. Agora, se ele pagar em nome do devedor, ele nem ao reembolso terá o direito. Vai ser aí considerada um ato de filantropia, solidariedade ao filho dele. Com relação ao próximo ponto, é a recusa do pagamento, ao pagamento feito pelo terceiro. Então, pode o credor se negar a receber o pagamento feito pelo terceiro? Por outro lado, pode o devedor deixar por acaso, tentar impedir que o terceiro realize o pagamento? Veja que no 304, parágrafo único, que a gente já leu, ele fala salvo oposição deste. Então já fica claro que o devedor ele pode se opor. Agora é óbvio que o credor o que ele quer é receber, tá? O credor não quer saber aí quem é que vai pagar. O interesse dele normalmente é receber. O que importa é de quem. Ele pode se recusar? Se ele se recusar, o terceiro pode, a gente já viu, usar inclusive da consignação em pagamento. Então ele pode usar dos meios conducentes à extinção da obrigação. Agora, se há uma recusa justificada do devedor e o credor ele se recusar, a recusa dele não é injusta. E pode então o devedor se opor ao pagamento? Vamos dar uma olhada no artigo 306. Veja, o devedor ele vai poder se opor ao pagamento se ele tem meios de ilidir, ou seja, de afastar a ação. Ele tem que ter um justo motivo. Então, havendo justo motivo, o devedor pode se opor ao pagamento feito pelo terceiro, e por isso que o artigo, né, 306 exige que seja dada, já vou ler para vocês, o artigo exige que seja dada ciência, conhecimento a ele do pagamento feito pelo terceiro, já que ele pode se opor. Então, vamos só ler aqui novamente: o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios de ilidir, ou seja, de afastar a ação. Então, se havia, por exemplo, a prescrição, decadência, se o devedor poderia alegar compensação, são modos de afastar aqui a ação. Ele pode se opor então ao pagamento feito pelo terceiro. Se ainda assim o terceiro fizer com a recusa dele, com a oposição dele, ele perderá o direito ao reembolso, tá? Vai ser um ato de mera liberalidade. Próximo ponto, pagamento mediante transmissão de propriedade. Veja só, existem algumas prestações em que a entrega do bem é necessária. Nesse caso, então, a lei exige que a pessoa, o devedor, né, a pessoa que esteja entregando o bem, tenha poder para alienar esse bem. Então, pode aí o tutor vender o bem, entregar o bem do seu
pupilo? Somente com autorização judicial. E o credor pode receber essa entrega? Veja só, em regra ele não pode receber. A regra é que ele não receba, sabendo, né, dessa condição, que ele não receba o pagamento. Agora, o artigo 307, ele traz aqui uma exceção bem interessante, que ele diz o seguinte: se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, atenção, do credor, que de boa fé recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Então, se o bem for fungível, o credor de boa fé, ou seja, ele desconhece aí qualquer tipo de impedimento e já consumiu, não poderá aí o proprietário reclamar com relação ao credor. Ele continua tendo o direito de reclamar, ele vai ter o direito de regresso contra quem vendeu, mas ele não poderá reclamar esse bem do seu credor. As condições aqui, portanto, eu queria que vocês guardassem boa fé do credor, a coisa tem que ser fungível, substituível e haver o consumo, ou seja, a coisa já foi consumida, já desapareceu o consumo do credor. Então, nesse caso, o proprietário, o verdadeiro proprietário do bem, terá que reclamar de quem vendeu e não do credor. O credor continua sendo proprietário, para ele não vai haver responsabilidade. Tá legal? Até mais, um abraço.